Olá pessoal, Luiz Paulo Oliveira falando, pesquisador da nossa Zona Oeste Raiz. Estamos hoje aqui na rua Barra do Corda, antiga rua L. Está aqui o conjunto do IAPI, mais ali na frente o bar do nosso querido, carismático, musculoso. Aqui, à nossa esquerda, mais ali na frente, a rua Figueiredo Camargo. Esquina ali fica o nosso querido Ponto Chique Charme. Enfim, pessoal, a Rua Barra do Corda é uma rua de muita tradição, dentre tantos os prédios aqui no nosso bairro. Aqui se realizava, até meados dos anos 80, até o finalzinho dos anos 2000, o famoso, Cossaco, a festa do Cossaco, muito popular aqui no bairro Padre Miguel. Mas nós estamos aqui, pessoal, para contar uma história a respeito do conjunto habitacional Bangu. É isso mesmo. O nome desses conjuntos habitacionais chama-se Conjunto Habitacional Bangu, popularmente conhecido como IAPI Padre Miguel. Eu vou lá atrás contar a história dos IAPs, os Institutos de Aposentadorias e Pensões, para vocês entenderem o porquê da nossa presença aqui, o porquê nós estamos gravando esse importantíssimo vídeo. Pois bem, pessoal, lá atrás, em 1934, o nosso presidente era o Getúlio Vargas. Existe o Brasil antes e depois de Getúlio. Antes de Getúlio, o nosso país era um país rural. O trabalhador não tinha direito a absolutamente nada. Pois bem, Getúlio Vargas, intitulado como o pai dos pobres, criou em 1934 os Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAPI dos industriários, IAPC do comércio, IAPB dos bancos, IAPTEC e assim sucessivamente. O piloto foi o IAPI, o coletivo em Realengo, com o nome de Conjunto Habitacional Realengo, inaugurado oficialmente em 1940. Qual era o propósito de Getúlio? A partir de 1934, quando foi se criado o Instituto, os proletariados, como era assim chamado, os trabalhadores, passaram a descontar aquela previdência, e a partir de 1939, Getúlio começou a construir a casa para os pobres. E isso foi se expandindo Brasil afora. Aqui no Rio de Janeiro, na antiga zona rural, hoje Zona Oeste Raiz, depois gravaremos um outro vídeo explicando melhor, Getúlio centralizou-se aqui. Coletivo Realengo, Caixa d'Água e depois aqui os IAPs de Padre Miguel. Sendo que a partir de 1954, a partir da morte de Getúlio, foi paralisado essa política. Veio o então presidente Juscelino Kubitschek e priorizou a construção de Brasília. Pois a grande mudança, a mudança mais significativa, no que eu vou chegar lá no ponto final, foi a partir de 1964, a partir do governo dos militares, que em 1966, vou dizer a data, dia 22 de novembro de 1966, o então presidente Arthur da Costa e Silva baixou um decreto-lei de número 72, dando como extinto os antigos institutos de aposentadorias e pensões, criados por Getúlio lá atrás. Eu estou contando a história em resumo. E o pior disso tudo é que, ao dar como extinto, ele criou o INPS, hoje INSS, e transferindo todo o patrimônio dos institutos para essa autarquia. Os anos foram se passando, e aqueles proletários que vinham pagando ali o seu carnezinho do seu apartamento, da sua casinha, construída no governo Getúlio, segundo o INPS, hoje INSS, deixaram de ter valor. Ou seja, meu avô que comprou um apartamento em 1940, em 1970 ele teria acabado de pagar. O que não ocorreu, porque em 66 foi suspensa essas prestações.
Os 26 anos que meu avô, depois meu pai, pagou de prestação ao IAPI, os mais antigos sabem do que eu estou falando. Deixou de ter valor. Esses anos todos se passaram e ninguém, até onde eu tenho conhecimento, ninguém se interessou por esse tema. E hoje está aí o INSS se declarando falido, vendendo os seus imóveis, e daí a nossa preocupação. O que será desses imóveis? Que segundo o INSS é dele, mas na verdade é nosso, de nós trabalhadores, do meu avô, do meu pai, do seu avô, que suou para pagar aquelas prestações durante tantos anos. E por uma atitude, vou usar dizer aqui, arbitrária, o governo simplesmente transferiu esse patrimônio que é do trabalhador, continua sendo do trabalhador, para a União. Daí então, pessoal, depois de muitas pesquisas, muitos estudos, nós conseguimos fundamentar uma argumentação através de documentos, ao qual apresentamos ao gabinete do vereador Zico e encaminhamos para a Secretaria Municipal de Habitação. Aí você me pergunta, Luiz Paulo, mas peraí, você está dizendo que o imóvel é de INSS e você está tratando com a Secretaria Municipal? Sim, pessoal. O que ocorre é que, mesmo lá na frente, o INSS dando a escritura aos moradores, os moradores terão que ir à prefeitura para legalizar seu imóvel. E o nosso objetivo é fazer com que a prefeitura crie a maior facilitação possível para a legalização desses imóveis, que muita gente aqui não procura regularizar a situação com receio de ser taxado com tarifas, hoje podemos dizer, caríssimas. Não é fácil você registrar o imóvel, financeiramente falando. Então o objetivo do vereador Zico e nosso é fazer com que, se tiver de pagar IPTU, que nós somos isentos, que seja o IPTU social. Se tiver de pagar o ITBI, que seja o ITBI social. Se tiver de pagar taxa de cartório, que seja taxa de cartório social. Ou isento. Ou totalmente isento, que é uma questão de justiça. É esse o nosso objetivo. E a coisa está avançando, pessoal. Para tranquilizar toda, a situação está avançando. O prefeito está compartilhando dessa ideia, no sentido de facilitar a situação dos moradores dos APIs, dos IAPs, melhor dizendo. E esse trabalho nosso, junto à prefeitura, chegou ao INSS. De que maneira chegou? Pessoal, o governo federal, através de um decreto, transferiu todo o patrimônio imóvel de responsabilidade do INSS para a SPU. O que é SPU, Luiz Paulo? Superintendência de Patrimônio da União. Então, o governo, reconhecendo esse histórico que nós apresentamos, está criando a chamada regulamentação, ou seja, o governo vai dizer de que maneira nós devemos proceder para que tenhamos a escritura definitiva dos nossos imóveis. O deputado federal e secretário municipal do governo Eduardo Paes, Renan Ferreirinha, está junto conosco. Ele é do povo, assim como o vereador Zico Raiz, trabalhando pelos projetos de melhoria da qualidade de vida da nossa amada Zona Oeste Raiz.